estamos falando sobre levar a palavra de Deus para a sua vida, pois Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Corey, estamos falando de 3 maneiras, né, que mencionamos. Certo. Ler a palavra, Aham. ouvir a palavra e meditar na palavra. E Certo. agora, vamos entrar no mais Está profundo, bem. nessas últimas 2 coisas que queremos mencionar, talvez seja onde as Certo. pessoas mais sofrem. Primeiro é memorizar a palavra de Deus. O salmista diz: tua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. Quando olho para a tentação de Jesus, o diabo veio atacá-lo e em todo caso Jesus mencionou a palavra. Obviamente ele tinha memorizado a palavra, tinha recebido dentro dele. Qual a importância, você acha, da memorização da Escritura? Ou você acha que isso é meio que é algo religioso? Ou qual é o papel que memorizar a Bíblia tem na sua vida? Bem, Sammy, olha, é um papel muito importante para a minha vida, porque o que eu descobri para mim é que me deixa fora de perigo. Quando eu memorizo a palavra de Deus, me ajuda a entender que, olha, existe uma diferença entre a verdade de Deus e as mentiras do inimigo. E olha, bem no início, em Gênesis, quando Satanás viu que a Eva estava confusa sobre o que Deus disse, então ele foi para lá e foi em cima dela e ela comprou aquela ideia e Adão também. Então, isso nos lembra da verdade de Deus e nos lembra da verdade, me lembra da verdade. E me ajuda a ver, pera um pouquinho, o diabo está mentindo para mim. Filipenses 1:6, onde Paulo diz, sendo confidentes que aquele que começou a boa obra em você será fiel para terminá-la. Há momentos que eu sinto assim, eu estou todo triste, cabisbaixo. Peraí, a verdade. Estais confiantes, aquele que começou a boa obra em mim, Jesus vai continuar. Verdade. E para mim, quando me converti, ninguém me ensinou isso, né? Eu e outros rapazes nos uníamos, começávamos a orar juntos para ler a palavra e começamos, quando eu me converti, a memorizar passagens. E eu só entendi depois o quanto aquilo me ajudou, porque anos depois, isso foi no meio de 1960, quando aceitei a Jesus, em 1970 comecei a entrar em países comunistas e nunca vou esquecer de chegar até a fronteira, na Romênia, e quando chegamos na fronteira, os guardas chegaram, pegaram nossas malas, procuraram nas malas e confiscaram nossas Bíblias. Olha, estávamos entrando ali para ministrar, para pregar, então nós não tínhamos Bíblias, e agora? E era a única coisa que os comunistas estavam bravos, né, com aquilo e queriam manter aquilo fora do país. Certo. Era a palavra de Deus. Então, o que aconteceu foi que todas as passagens que eu tinha memorizado de muitos anos, eu tinha em meu coração, então pude me levantar e pregar a palavra de Deus. E certo. Deus simplesmente usou aquilo. E o que eu descobri foi que naqueles países a Bíblia era tão importante, memorizar as Escrituras. Algumas pessoas que trabalharam comigo, que eram discípulos mais jovens, tinham memorizado os livros inteiros da Bíblia. E eu fiquei maravilhado com aquilo. E tínhamos um grupo de jovens que cantava e viajava conosco. E para estar no grupo de louvor, tinham que memorizar o livro de Tiago, o livro de 1 Pedro e 1 João. Certo. E parte da apresentação musical deles é que cantavam muito bem, mas aí mencionavam um capítulo da Bíblia e depois outro capítulo. E quando falavam a palavra, Deus movia naquele lugar. Então, memorizar passagens bíblicas é muito importante. E tem uma 5ª categoria, que é estudar a palavra de Deus. Agora, qual é a diferença entre estudar todas as outras coisas? Estamos falando de ler a palavra. Qual é a diferença entre ler a palavra e estudar a palavra? Me explique, por favor. Bem, quando você lê a palavra, você pode olhar para isso como um momento devocional ou algo naquele momento que pode te dar um encorajamento para aquele momento. Mas quando você estuda a palavra, na verdade você está olhando para o texto que foi escrito e você está pensando, sabe, para quem que foi esta mensagem, quando que foi escrita. E então você está olhando para o significado da mensagem. E aí você também está olhando como que esta mensagem é aplicável para hoje, na minha vida.
Uma das coisas que Satanás fez quando Jesus citou a palavra é que Satanás também citou outra passagem, mas fora de contexto. Certo. Ele distorceu. Aham. Então é importante que tenhamos um entendimento equilibrado da Bíblia, porque Satanás distorce a Bíblia. Ele pode usar a Bíblia para fazer coisas terríveis, e não é disso que estamos falando. Quando você lê no contexto apropriado, essa é a diferença do que estamos falando, né? Estudando e lendo a palavra. Existem vários tipos de estudo. Um que eu gosto muito, que é o meu favorito, é estudar o caráter. Certo. Um dos estudos favoritos, um dos melhores que eu já fiz foi Está. na vida de Moisés. Mudou Certo. a minha vida. Você É. já estudou o caráter de um dos Sim. heróis da fé? Uma pessoa na Bíblia começou a pesquisar o que a Sim. Bíblia fala da pessoa. Me Sim. fale aí a respeito de como fazer isso. Bem, olha, Jeremias, para mim, foi um que realmente Deus usou muito na minha vida. Olha, anos atrás, porque quando eu estudei a vida de Jeremias, eu estudei quem ele era, e eu descobri que Jeremias, ele era um jovem quando Deus o chamou. E quando você lê em Jeremias capítulo 1, Deus disse assim, sabe? Antes de eu te formar, eu te conhecia. E Jeremias falou, mas eu sou apenas um rapaz Sim, jovem. sim. E Deus falou assim, não diga isto, sabe? E Deus pegou Jeremias quando eu estava estudando esse caráter, né? E ele era conhecido como o profeta chorão. Bem, Jeremias tinha um coração muito manso, mas Deus o chamou e o separou para uma missão, olha, para levar uma mensagem ousada para o povo do Reino do Sul que se rebelou contra Deus. E Jeremias, à medida que você estuda o caráter de quem Jeremias era, você vê a sua capacidade de não desistir e prosseguir, mesmo que ele sofria às vezes, mas quando você lê Jeremias, você vê que ele nunca convenceu ninguém para ir das trevas para a luz. Mas ainda assim, ele nunca desistiu e ele cumpriu exatamente o que Deus tinha pedido para ele fazer. Então você estava buscando como foi que Jeremias resolveu esse problema com o ministério que ele tinha. Então, quando você fez esse estudo, você meio que tirou coisas de sua vida. Então, quando você estuda talvez um livro da Bíblia e você está lendo o contexto, vendo aonde está o fluir, então isso é um estudo de um livro. Há um estudo de um caráter que você pega uma pessoa. Eu vi Moisés, né? Procurei em todos os lugares na Bíblia, Novo Testamento e Antigo Testamento, que falavam de Moisés. E vi o que Moisés era. Talvez o estude uma palavra também. Certo. E você fala, o que essa palavra quer dizer? Oração, por exemplo. O que quer dizer no Antigo Testamento, o que quer dizer no Novo Testamento? E usa aquilo, né? Esse estudo. Então, estude para se mostrar aprovado a Deus, obreiro que não tem do que se envergonhar, Certo. Paulo escreveu. Então, precisamos estudar a palavra de Deus. Dessas 5 coisas, existe uma última coisa que acho que posso dizer que temos que aplicar, né? Certo. Porque, olha, eu vejo pessoas pegarem a palavra de Deus e ficarem orgulhosos. E Deus não abençoa isso. Não. Porque temos que continuar voltando Certo, ao princípio, certo. que é a humildade, não é estudar Certo. para ficar cheio de Certo. orgulho. Olha para mim, olha só o que eu sei da palavra, mas eu quero aprender mais de Jesus. Certo. Temos que manter esse pensamento. Isso não é importante? Absolutamente. E aí Tiago disse, né? Não seja somente um ouvinte da palavra, mas seja um executador da palavra de Deus. Olha, a maioria das pessoas hoje, eles estudam a palavra de Deus, não é eu preciso aprender algo mais, eu preciso começar a fazer o que eu já Verdade. sei, que eu tenho que fazer. Verdade. Olha, deixa eu dar uma ilustração aqui. Meus dedos representam a forma como pegamos a palavra. Escuta a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Memorizar a palavra, estudar a palavra. Então, estamos segurando a palavra. Certo. Mas a palma da mão é a aplicação. Certo. Eu vou pegar e vou aplicar. Sim. Agora eu realmente estou segurando a palavra. Certo. Se você quiser segurar a palavra, faça essas 5 coisas e aplique em sua vida. E você vai crescer Sim. na imagem de Jesus Cristo.